Foi a partir da sugestão de uma das filhas que a vida de um casal começou a mudar. Com a coragem de quem acredita no poder transformador do conhecimento, o seu Paulo e a dona Natalícia trocaram a carteira assinada pelo empreendedorismo. Juntos superaram desafios que não foram poucos e hoje fazem sucesso com a venda de hortaliças que produzem numa pequena área arrendada. Uma história inspiradora que você vai começar a conhecer agora. Na terra onde a dedicação se transforma em resultado, seu Paulo e dona Natalícia encontraram mais do que sustento. Redescobriram a própria força. Cada canteiro guarda memórias e esperança. Cada colheita, a prova de que a perseverança germina com vigor, mesmo em solo difícil. É assim, com a simplicidade de quem cultiva uma horta, que a família transforma trabalho em futuro, com fé no amanhã. Barra do Garças é um município aqui em Mato Grosso que fica na divisa com Goiás e foi naquele estado que a história do seu Paulo e da dona Natalícia começa. A união desse casal começa justamente no estado vizinho aqui, já faz quase 3 décadas, né, seu Paulo? Vocês se conheceram lá, casaram, né, começaram a construir família e um detalhe sempre em comum é essa proximidade com o campo, ou seja, o campo sempre fez parte da história de vocês? Sempre a gente foi ligado ao campo. Trabalhava para os outros, nas fazendas, tudo quanto era tipo de serviço braçal fazia. Trabalhava com trator, né? Conheci ela, casei com ela e sempre ela me acompanhava. Sempre que eu arrumava, eu ia para uma fazenda, talvez eu ia só, mas eu arrumava uma maneira de eu levar ela comigo, para ganhar um dinheiro lá também, trabalhar e estar perto de mim lá. Pegava uma empreita na fazenda, eu levava ela para cozinhar, me ajudar, ela me ajudava muito nas empreitas também, sabe, braçal. E a ligação nossa é muito grande com o campo, porque ela também veio de uma família do campo, né, o pai, a mãe. Era de fazenda, sempre trabalhou em fazenda também. Então, nós é muito próximo nisso aí, a afinidade é muito grande nesse sentido. Essa fazenda que vocês iniciam a história de vocês, né, o seu Paulo como funcionário, como colaborador lá, vocês ficaram um bom tempo lá, né, dona Natalícia? Ficamos 15 anos. O Franciele foi para lá com 6 dias de nascido e a gente saiu de lá quando ela completou 15 anos. Franciele é uma das filhas de vocês? Franciele é minha filha. Além dela, quem vocês têm mais? Aí eu tenho o Fabrício, que é o mais velho. Aí vem a Franciele, que é a do meio, e a Bruna, que é a caçula nossa. E depois desses 15 anos, vocês mudam, saem da fazenda, mas continuam trabalhando com o campo de alguma forma? Continuamos com o campo, porque aí nós mudamos da fazenda, viemos para Ponte Alta, né, que é Goiás, e a gente já foi trabalhar na horta. Aí a gente foi na horta trabalhar e aprender, né? Que até então vocês não conheciam nada de horta. Não, até então a gente não conhecia nada de horta. Como é que foi esse início? Nada, eu ficava olhando as pessoas amarrar o coentro, eles põem a mesa, né? E aí um ficava fazendo o coentro, eles falam fazer o coentro, põe nos montinhos aqui e os outros 3 aqui em volta, já com a caixa de cebola, pegava aqui ali, enchia o braço aqui de liga, e aí você já vai passando, pega o coentro aqui, marra, já põe em outra caixa e eu ficava olhando. Enquanto eles marravam 2, 3, eu marrava um no começo. Eu não sabia direito, né? O alface foi o que tinha mais dificuldade, porque eu furei muito o dedo na hora de palitar alface, né? E aí, mas graças a Deus aprendi. Preguiça de aprender não tem. Não, preguiça não. Preguiça, graças a Deus, não nasceu para mim. Essa boa vontade de aprender, essa disposição que vocês tiveram, naturalmente, vocês se aproximaram muito da horta e uma das consequências disso foi o interesse da Franciele, uma das filhas de vocês, de seguir para o curso de agronomia. A partir dessa ida dela para o curso de agronomia, também começa a mudar um pouco a visão de vocês sobre o trabalho, sobre trabalhar para os outros. Como é que foi isso? Foi, porque aí ela fez o curso, né, de agronomia. Aí ela tinha o projeto de extensão. Aí ela já começou a plantar, né, essas hortinhas e tal. E aí, pelo trabalho que a gente já fazia, que a gente via que dava certo, ela quis montar, mas a gente tinha um pouco de medo, né? Porque a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha muita coisa para investir. Então, assim, a gente passamos bastante apertado, né? Mas ficamos firmes, né? Que ela deu força pra gente. Foi com o incentivo da filha que o casal encontrou coragem para empreender. E assim, já em solo mato-grossense, iniciou uma nova fase da vida,
que começou há apenas 5 anos. Começou no município de Pontal do Araguaia, a 35 quilômetros do Pontal. Eu trabalhei até no último dia lá, eu entreguei o caminhão da firma, da horta lá, meio-dia, e o caminhão já estava chegando lá em casa para a gente trazer a mudança para essa terra que minha menina tinha arrendado, a Franciele. Aí a gente mudou para lá, estava muito assim, preocupado, porque a gente não tinha o poder aquisitivo, não era bom. Tivemos muitos apuros, muitas vezes até de pensar que seria preciso desistir. Para comprar insumo era a coisa mais difícil, porque a gente não tinha cadastro, não tinha essas coisas. Teve muita gente que ajudou a gente, vendia com boleto, que a gente não tinha como passar cartão. Teve feirante que ajudou a gente, inclusive emprestou tobata para nós, que a gente também não tinha. Então foi um começo assim, um começo atribulado mesmo. Mas a gente confiou 100% nela, na minha menina. Começar a horta do zero não foi fácil. Foram meses de resiliência até que os primeiros canteiros trouxessem renda. E quando os pés de alface ganharam fama na região, um novo obstáculo surgiu: a falta de água. Aí perdemos a horta lá, um pedaço, não deu, colhemos pouca coisa. Tentamos mais um ano, furamos um poço. E o poço deu malemar para encher uma caixa d'água para a gente tomar banho. Lugar ruim de água. Aí a Franciele falou que ia ver com o prefeito se conseguia levar uns caminhões de água para a gente lá. Ela falou: ó, pai, deu certo, aí eles levam. Não dá para levar todo dia, porque é muita gente para atender, porque a falta de água é grande. Mas dá para levar um pouco, aí só que vocês vão ter que providenciar um buraco. E o trator da prefeitura no momento está ocupado, não tem como ele ir aí. Aí eu falei para minha esposa, nós vamos ter que fazer esse buraco, então nós vamos fazer. Aí a gente trabalhava de dia na horta, né, porque o sol quente, então a gente deixava aí de tardezinha, a gente parava, o sol já estava bem frio, a gente começava a furar o buraco. Então aí a gente ia até 10, 11 horas da noite, teve dia da gente ir até 1 da manhã, até a gente conseguir fazer um reservatório com 2,5 metros de largura, né, e por 2 de fundura. Resolveu? Resolveu em parte, porque aí o caminhão vinha trazer, a gente colocou a lona, o caminhão enchia lá de água pra gente, a gente instalou a bomba lá e aguava. Só que a água é regrada. Vamos supor uma comparação, no lugar que a gente jogava 20 litros de água, a gente teria que jogar uns 6. Mas ajudou, que a gente ainda colheu um pouco. Aí muitas coisas a gente já deixamos de irrigar. Por exemplo, o mandiocal mesmo que era irrigado, a gente não aguou ele mais, para essa água ficar mais focada para a folha. Aí as pimentas que a gente molhava todo dia, a gente passou a molhar uma vez por semana. A produção, né, não fica igual. Aí não fica igual. Aí a pimenta, por exemplo, ela vai cair o tamanho, já as folhas já... Todo jeito a tendência é morrer, não tem como, né? Até que chegou o momento, dona Thalícia, que vocês falaram: não dá mais. Não dá mais. 2 anos lá, né? Aí sempre a gente procurando um terreno, né? Para arrendar, né? Porque a gente já tinha tomado gosto, assim, da gente plantar, vender e ter o nosso próprio dinheiro com o nosso trabalho, né? Então eu falei, a gente não pode parar, né? Porque foi muito, assim, gratificante a gente plantar ali os primeiros canteiros e a gente colheu a mercadoria muito boa, né? Nossa, a gente ficou muito feliz com aquilo ali, né? Graças a Deus, assim, desse perrengue todo, o mais importante é que a gente estava sempre junto, né? Todo mundo ali junto, da família, um sempre trazia uma ideia, o outro tinha outra ideia, né? Aí foi aonde ela conseguiu essa terra aqui, né? A gente não pensou em 2 vezes, já começamos a carregar e viemos embora, né? E essa área aqui é uma área arrendada dentro de uma chácara, né? Que inclusive é uma parceria com outro feirante, né? Vocês arrendam dele aqui. Exatamente. Aí quando foi pra gente arrendar aqui, a gente veio primeiro aqui, olhamos tudo, olhamos a água, que eu vi aquele tanto d'água ali, eu fiquei uma meia hora sentado só olhando a água descendo. E pensando, rapaz, aqui é muita água, aqui vai dar certo. E aí a gente começou a mudar as coisas pra cá, ia terminando um taião lá de colher, eu já arrancava a encanação, trazia pra cá, ia montando devagarzinho aqui, até que a gente mudou pra cá. O terreno arrendado tem pouco menos de 1 hectare. Com disposição de sobra para trabalhar, o casal aproveitou a boa oferta de água para diversificar ao máximo os canteiros, que hoje exibem uma verdadeira vitrine de hortaliças.
planta de tudo, né? Alface a gente tem as 4 qualidades, né? Aí é rúcula, couve, chicora, almeirão, a gente vende muito bem. Cheiro verde, né? Coentro, cebolinha. Aí esse ano eu achei meu terreno um pouco pequeno, que faltou plantar o repolho, a selga, que eu gosto bastante de plantar, né? Cenoura, beterraba, mas vamos ver o ano que vem aí, dá para me plantar mais um pouquinho. Pelas contas que a gente foi fazendo aqui antes de começar esse bate-papo, dá mais de 20 produtos entre os que estão cultivados e os que já tem aqui, né? Graças a Deus, tem bastante, né? E a gente vai plantando, a gente vai tomando gosto, aí a gente quer plantar mais, né? O que vocês colhem aqui? Como que vocês comercializam? Para onde vai a produção? Tudo que a gente planta aqui, o consumo mais é as feiras, né? Daí tem festa de casamento, aniversário, que o povo faz um pedido maior, mas são consumidos tudo aqui mesmo, em Barra do Gás. Quantas feiras por semana? São 5 feiras. E tem produção para tudo isso? Tem, graças a Deus tem. E família que trabalha unida mantém a união não apenas no campo, mas também na hora da comercialização. A Bruna é a filha caçula aqui do seu Paulo e da dona Natalícia. Como é que é lá na feira o desempenho dos produtos que saem daqui? É muito bom. O pessoal sempre elogia a durabilidade, né? O pessoal fala, nossa, eu comprei uma rúcula aqui e já tem 2 semanas e ela ainda tá intacta. Eu venho procurando vocês. Outra hora o cliente chega, nossa, até que enfim eu achei vocês. Eu tava procurando desde o início da feira. Tem cliente que pede até para reservar, a gente já leva sob encomenda. Porque como é difícil achar espinafre, agrião aqui na nossa região, quando tem na feira, a gente já leva quase mediante a reserva. O pessoal vai mais cedo, se antecipa, para chegar e ainda ter na banca para conseguir comprar. Praticamente não sobra, Cleber. Não sobra, não. Essas variedades tipo chicória, espinafre, agrião, rabanete, tanto que leva é o tanto que sai, graças a Deus. A Campo Alegre tá fazendo sucesso? Tá, graças a Deus. Muito sucesso. E não pode parar não, tem que continuar mais, né? E este futuro ainda mais próspero já está em construção. No próximo bloco, você vai descobrir como os caminhos da família Rodrigues se cruzaram com o Senar Mato Grosso, que tem transformado vidas por meio do conhecimento. Lá vem o seu Paulo com o tratorito preparando o solo de mais um canteiro. Cena comum na propriedade, onde a rotina é puxada. Começa cedo na colheita e só termina quando o manejo e a proteção das hortaliças estão em dia. O casal que há poucos anos não entendia nada de olericultura, hoje coloca em prática o que aprendeu e segue ampliando o conhecimento a cada ciclo. Vocês não conheciam sobre horta, começaram a aprender no dia a dia, observando, como o senhor disse. E aí a filha de vocês, que se formou em agronomia, começou a trabalhar no Senar, né? E começou a trabalhar justamente com assistência técnica e gerencial. O que isso mudou para vocês? Ela passou também a trazer orientação? Como é que foi? Porque assim, né? Às vezes o parente da gente forma assim, alguma coisa igual a Franciele, né? Entrou pro Senar, né? Sendo técnico, a gente achava assim, vai ser mais fácil. Não é não, gente. É mais difícil, que a gente tem que dar um exemplo. Então assim, a horta da gente tinha que ser referência para ela falar para os outros, né? E aí a gente já aprendeu muita coisa, né? O maior sonho de um pai é ver o seu filho bem. Então eu vendo minha filha hoje, igual eu vejo ela hoje, onde ela tá, da onde a gente saiu, a origem que a gente veio, é difícil até de acreditar, sabe? Você fica sem palavra para dizer isso. Então é uma satisfação muito grande. As orientações que ela trouxe na horta, para mim, realmente todas foi novidade. Porque na horta da onde a gente veio, da onde a gente trabalhava, era uma horta grande, mas era uma horta sem assistência técnica. Aí quando a gente começou lá no município do Pontal, que foi a primeira horta nossa, a primeira coisa que ela fez foi fazer a análise da terra. Eu nunca tinha feito aquilo, não sabia nem como é que ia fazer lá. E ela foi lá, a gente tirou o material, fez. Aqui também ela fez, né?
Aí os remédios, as dosagens, aquelas coisas. A gente aprendeu muita coisa com ela, muita coisa mesmo. E aí, depois de um tempo, a Franciele, a filha de vocês, foi para Cuiabá, agora está em outra região atendendo, mas vocês seguiram sendo atendidos pela ATEG. Qual a realidade hoje aqui da horta de vocês, seu Paulo? Uai, hoje está muito bem, como diz, não está 100% porque a tendência é melhorar cada vez mais, né? Que eu Buscar sempre o 100%. Buscar sempre o 100%. O técnico que a gente tem aí é um excelente, como diz, parece que a gente ganhou outro filho, sabe? Atende a gente muito bem, então está fazendo um excelente trabalho. E assim que a Franciele, a filha do casal, mudou-se para Cuiabá, foi o Eduardo, técnico de campo da ATEG Olericultura, quem deu a sequência ao atendimento aqui na propriedade. Quando você chegou aqui, Eduardo, que cenário você se deparou? Na verdade, eu me deparei com um cenário feliz, um bom cenário. A técnica que estava anteriormente atendendo os produtores, ela fez um excelente trabalho de base. Então, para qualquer pessoa que vai chegar depois, é um bom cenário de se encontrar, né? Tanto questão da parte técnica quanto a parte gerencial, os produtores já atendiam tudo que a metodologia se propõe a fazer. Ainda assim, você identificou pontos que eram possíveis buscar melhorias, né? Que pontos foram esses e por quê? Olha, de cara o que a gente encontrou como o que era interessante fazer de melhora era trocar alguns produtos de carência alta por produtos com carência mais baixa ou que não tinham carência. Então aí a gente foi buscar na literatura do pessoal que trabalha com orgânico. Então a gente vem implementando aqui esses métodos de controle e o que gera para o produtor é que hoje ele consegue atender as 5 feiras que ele atende, colhendo praticamente todos os dias aqui na feira dele, na horta dele, de qualquer canteiro que ele decide colher, sem acarretar algum prejuízo. Antigamente, ou antes dessa sugestão, ele usava produtos, por exemplo, que demoravam quantos dias para poder colher? Eram produtos químicos que eles tinham carência em torno de 5 a 7 dias, com alguns chegando a 15 dias. Então eram produtos defensivos que às vezes impossibilitava que ele atendesse as 5 feiras que hoje ele atende. Que outro manejo você trouxe aqui de alteração, de mudança, de sugestão? Quando chove aqui, a gente tem muita dificuldade de infiltração. Então esse solo ele fica extremamente encharcado, ficando aí até 3 dias extremamente encharcado. Isso não inviabiliza, mas atrasa muito a chegada desse produto. Então na próxima época de chuva a gente vai tentar montar estruturas mais parecidas com estufas e a gente vai fazer algumas alterações no distanciamento de canteiro, na altura de canteiro. Consequentemente, com essa mudança, o retorno mudou? Os números têm mostrado bons retornos. Eu acredito que no mês passado a gente atingiu o maior faturamento que a horta do São Paulo já atingiu desde o início dos atendimentos do Senar. O controle dos números fica sob responsabilidade do seu Paulo, que anota tudo, literalmente, na ponta da caneta. Então, graças a Deus estamos vendendo bem, sim, porque sobrar é normal. No dia das feiras é puxado, a gente começa a conhecer, daí ela já fala, vai levar com cheiro verde. Eu vou lá no caderno, aí eu olho lá, quinta-feira passada eu levei 30 cheiro verde, sobrou 5. Eu vou levar 25 nessa, ou vou levar 28 ou 26. Então eu tento economizar o máximo para não perder mercadoria. Graças a Deus está dando certo, a gente tem as despesas, mas estamos dando conta de manter e estamos bem. A gente só tem a agradecer ao Senar pela essa oportunidade que está dando para a gente, né? Porque sem o Senar a gente ia estar sem assistência, sem nada, quebrando cabeça, não tinha uma renda, plantava de um jeito, achava que era daquele jeito e não é, né? Então essa assistência, ela, como diz, ela é necessária, né? Foi uma coisa muito boa, mas muito boa mesmo. Quando a gente fala de Senar, a gente fala de constância e evolução, né? Principalmente quando a gente fala de agronegócio. Então o tempo todo está evoluindo, o tempo todo está mudando, o tempo todo está aprimorando. E no caso dos nossos produtos, isso acontece de forma muito rápida, né? Conforme os nossos técnicos, né, os sindicatos rurais vão entendendo as necessidades dos produtores rurais, né, essas demandas vão chegando até nós a ponto da gente construir algo personalizado para que possa suprir de fato a necessidade que cada produtor, independentemente das cadeias produtivas, que ele está atuando.
Aqui no caso nós estamos falando de uma propriedade que é olerícola, mas a gente poderia estar falando de apicultura, de piscicultura, de bovinocultura de leite, de corte e assim por diante, né? Então, quando o produtor ele está sendo assistido por nós, com certeza ele tem um respaldo muito grande para fazer sua produtividade, né, ser maior, para que ele tenha condição de produzir mais, produzir melhor, produzir mais barato e principalmente para que sobre dinheiro no bolso dele, né, que esse é o nosso objetivo, é melhorar, é transformar, né, mudar a história dessas famílias. Para quem sempre, ou quase sempre, né, boa parte da vida trabalhou para terceiros, como assalariado, essa diferença financeira está compensando essa mudança? Compensando muito, mas muito mesmo. Você chegar em casa, aí você dá uma olhada na carteira, você tem um dinheiro ali, você pensar, poxa, eu trabalhava aí 30 dias para mim pegar um dinheiro e eu não pegava essa quantidade de dinheiro. Aí você pegava no final do mês o dinheiro, aí já ia com a mulher no mercado, fazia as compras, e tinha que pagar água, pagar energia, pagar isso, pagar aquilo, quando a gente estava na cidade. Quando a gente estava na fazenda, a gente não pagava, mas aí a gente ia lá fazer a compra, fazer uma compra já para dar para um mês, para não ter que voltar, né? E o que sobrava era muito pouco, a gente comprava uma roupa, uma coisinha ali e já era. Ia só do outro mês para a gente pegar dinheiro de novo. E como a horta, e trabalhando para mim, a gente trabalha com horta, não. Toda semana você tem um dinheiro. Toda semana você precisa de um dinheirinho, você tem ele ali. Né? Você trabalhou, você tem. Então é muito satisfatório isso. E a hora que fecha a conta do mês, nas anotações? A hora que fecha a conta, aí você vai ver que foi bem melhor. Compensou? Nossa, e muito, mas muito mesmo. Valeu a pena? Valeu a pena, só tenho que agradecer mesmo a Deus e a minha filha que empenhou nessa ideia. E que a base de tudo é a família tem que ser unida para poder as coisas dar certo. E graças a Deus eu tenho uma família unida, tenho minha esposa, meus filhos, nós somos muito unidos nessa parte, graças a Deus. A união da família segue firme mesmo à distância. A filha, que hoje mora a mais de 500 quilômetros, está sempre presente na rotina dos pais. O Alteiro está aqui, fez as perguntas, a entrevista foi uma beleza, foi mais fácil do que eu pensava. Muito bom. Pra você, ele é muito bom. E a famosa filha do seu Paulo e da dona Natalícia, a Fran, está aqui conosco. Viemos conversar com ela também em Cuiabá. A gente conheceu a propriedade dos seus pais e a história deles mostra o quanto o conhecimento é fundamental para provocar transformações positivas. Sob o seu ponto de vista, Dani, fala um pouquinho dessa história. Qual o papel do conhecimento, da informação que inclusive você adquiriu, você levou e motivou essa mudança realmente de realidade, de condição deles? Então, eu acredito que a busca por conhecimento, ela faz a grande diferença, né? A minha mãe, ela tem uma vertente de querer entender, de querer aprender, de querer saber como funcionam as coisas. E ensinar ela a entender como funciona a análise de solo, para que se deve fazer cada processo produtivo, para que se deve fazer uma correção de solo, uma adubação, né? O controle de pragas ali de uma forma mais eficiente. Foi o que fez a total diferença, assim. A Franciele, filha, está satisfeita com a história que os pais estão construindo? Satisfeita e muito orgulhosa. Assim, eu até fiquei emocionada dos meus pais terem gravado essa oportunidade, né? Eles têm uma história de vida muito difícil e no começo nem eles mesmos acreditaram, sabe? E saber que eles acreditaram, mesmo com todos os desafios, com tudo que as possibilidades de darem certo eram muito pequenas. E assim, 4, 5 anos depois, ver eles escolhendo os frutos e eles orgulhosos. Meu pai, para ele, a horta, assim, quando o cliente vai na feira, que compra o produto, que leva para casa, que come, depois elogia, volta na banca dele, né? É muito gratificante, viu? Ai, meu coração enche de alegria. Hoje eles vivem da propriedade, né? Hoje eles sonham, hoje eles veem que é possível, sabe? E para mim não tem nada mais gratificante do que o meu pai sonhar em comprar um carro melhor, sonhar em comprar uma propriedade, sonhar em passear, em comer no lugar que ele quiser. Coisa que há alguns anos atrás não era possível. Então, para mim, esse é o melhor resultado, sabe? Deles voltarem a sonhar e ver que é possível. E quem reaprende a sonhar, volta a enxergar que o futuro pode ser ainda melhor e não coloca limites para desenhar novos planos. O sonho da gente daqui 10 anos é da gente ter a nossa terra, nosso próprio Campo Alegre, né? Montado do jeito que a gente sonha, né? A senhora está feliz? Estou feliz. Mas Deus vai abençoar que vai dar certo.
E o senhor, estão cada vez mais próximo desse sonho, São Paulo? Cada dia mais? Cada dia mais. Se Deus quiser, nós vamos ter a Campo Alegre montada do jeito que a gente sonha. Bem arrumadinha na terrinha da gente. Daqui agora não tem que mudar. Então nós podemos, vou fazer uma estufa, vamos fazer, que ela vai ficar ali para sempre, né? E isso é muito gratificante. E a gente vai batalhar firme para isso. O senhor está feliz? Feliz, muito feliz. Graças a Deus.